Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, trazendo para você mais uma experiência. Nós vivemos de experiência sobre experiência. E uma das coisas que mais me preocupa, e eu fiz uma pergunta a alguém para poder ter uma conclusão que não era somente eu que pensasse dessa forma. Toda vez que você é preparado ou conscientizado de uma tarefa ou de uma ação e você não corresponde com ela, ou você não age perfeitamente da maneira como deveria, assim como você estudou, assim como você aprendeu. Aí você se depara, você perde a prova e quando você chega em casa ou quando você cai em si, você descobre o quanto você errou, ou melhor, o quanto você poderia fazer melhor, porém você não fez, certo? Então isso é uma realidade de fatos e fatores que na verdade você entende que poderia ter feito melhor, porém não fez. E é sobre esse ponto de vista que eu quero chamar a sua atenção para que você venha entender o quanto, além de sermos falhos, precisamos estar sempre atentos para poder não regredir, para poder não voltar. Até mesmo um jogador de futebol, um atleta de pugilismo, jiu-jitsu e outras coisas mais, quando ele perde uma luta, ele dentro da sua própria teoria, ele vai ter que procurar descobrir onde ele errou. Ou seja, refazer o seu caminho para ver o que ele treinou tanto e de repente ele errou. No mundo espiritual, nós temos essa comparação bacana de se entender e também compreender. Nós vamos estar sempre treinando, aprendendo e precisando também retroceder para revisar aonde erramos, isso quando erramos. Existem muitas coisas que nós não conseguimos levar em consideração, é quando nós realizamos uma tarefa e nós entendemos que fizemos ela certa, sem revisar o quadro, sem observar o que estamos fazendo por direito. Missão, visões e valores que são importantes para o progresso. Ou seja, visão ela tem um alvo. E nesse alvo, onde nós podemos ver valores que é importante como definir a diretriz estratégica de uma missão. São definidas pela sua visão e valores. Primeiro, você entender esse ponto de vista, você terá que exatamente puxar para o lado mais importante da sua missão. O valor que tem a sua missão. Você precisa entender exatamente o alvo da sua missão. Qual é o resultado da sua missão. Quando você entende o resultado, então você vai entender também o valor da sua missão. Exatamente. Então, se você percebe o quanto você precisa desenvolver para fazer missão, eu pergunto para você, você faz parte do corpo de Cristo? Você é um órgão do corpo de Cristo? Evidentemente que você vai entender o que é órgão, você também vai entender o que é participação em conjunto. Fazer parte de um grupo que faz evangelismo, que faz missões, ou seja, quando você consegue entender essa área de viver em harmonia, tem por base uma carta muito escrita de Paulo, e eu gosto do trecho especificamente em Efésios, no capítulo 4, verso de número 16, que todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, com a justa operação de cada parte. Então nós podemos ver o crescimento que é a obra de Deus. Vamos falar no sentido literal, vamos falar do sentido material, para você entender o que é espiritual. Porque se você não entender, porque a igreja, você vai ver ela como um organismo e vai ver ela como uma organização. Dentro de uma organização você vai ver as possibilidades visíveis, mas isso é quando você passa por ela, uma empresa, uma igreja, contido com CNPJ e coisas muito mais. Mas pelo lado de dentro existem os órgãos estabelecidos, onde dá todo o funcionamento daquilo que na verdade é chamado lá na placa de uma empresa, de uma igreja, de uma organização.
Então nós precisamos olhar isso de um ângulo muito perfeito, porque aquilo que você não respeita vendo, você não vai respeitar não vendo. E isso eu me refiro a coisas muito simples, como degraus, por exemplo. Se você não respeita um degrau que você está vendo, e se você não respeita, por certo, você vai não respeitar se você também não estivesse vendo. Você vai agir como se não estivesse vendo. E isso é uma grande importância. Se é a mesma coisa de você ver as comparações, de você entender o que significa pai, mãe, família. Entende? Se você entende essa situação de uma maneira clara, visível, tem entendimento, então você sabe aonde deve o respeito e aonde deve também ter a ousadia. Né? Pronto, vamos analisar desse jeito para nós termos a liberdade de conversar à vontade, sem horário, sem compromisso. E se não der para concluir agora, de acordo com a poluição sonora, de acordo com o ambiente que mudar de figura, a gente volta no outro dia. Não tem problema, a gente vai dar continuidade, mas o que iniciamos, já estamos iniciados. Então a questão daqui é como definir as diretrizes, estratégias de uma missão. São definidas pela sua visão e valores. Esse pilar impulsiona uma gestão de missionários. Disse Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tema que temos então é ide. Antes de ir, dá uma olhadinha à sua volta e se ajeite. Se ajeite, vai, se ajeite. Se ajeite para você ir. Se ajeite para você estar enquadrado. Se organiza. E você vai ver se você pode atender o ID. Essa ordem é uma ordem que muitas pessoas utilizam, mas o fato é que não estão soltos, não estão livres para ID, para o ID. Eu pergunto, ninguém aqui conhece Jesus. Isso é uma palavra que muitas das vezes suscita uma ira. Quando eu digo, você não sabe quem é Jesus. Eu não sei quem é Jesus. Nós não sabemos quem é Jesus. Não foi Jesus que mandou eu ir por todo mundo. Se você vai ver, você vai entender que não foi Jesus que me mandou eu ir. Mas você vai ver que quem ele mandou ir foi e teve um resultado extraordinário. Tanto que eu estou aqui, certo? Preste bem atenção. A voz soou no deserto, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A voz soou. A voz soou quando disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o verbo que é lá no futuro, a salvação de todos os homens, garante aqui Paulo em Romanos no capítulo 8, dizendo aos irmãos que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando você anda segundo a carne, fisicamente como eu aqui estou, as consequências vêm na área física. Todos os meus erros, todas as minhas atitudes, quando eu falo sem refletir as consequências, quando eu falo sem pensar nas consequências, quando eu ajo sem pensar nas consequências, toda a minha atitude é relacionada com o meu comportamento. O meu comportamento com a minha atitude com o meu comportamento, porque isso é gerando um fluxo daquilo que é criado na minha consciência. A consciência gera uma responsabilidade. Recentemente vi uma matéria no jornal falando sobre a gravidade daquele que dirige embriagado. Uma vez que o cidadão já tem consciência que ele não pode dirigir embriagado, uma vez que ele ingere o álcool e assume o volante, ele também assume uma responsabilidade, uma consciência do seu dever e, com certeza, as consequências que vier, ele terá que arcar com ela. Essa questão é totalmente clara no sentido espiritual também para o cristão, quando ele se embriaga com alguma coisa, como o conselho já disse, não vos embriagueis com o vinho. Aí eu começo a entender por coisas que eu estou vendo e as coisas que eu posso amenizar. Entende? Então agora vamos falar de bebidas, que são aquilo que nós
ingerimos em relacionamentos de comunicação, de expressão, que pode gerar um mau hálito, uma mal fala. Entenda o que eu estou dizendo para você não dizer que não está entendendo nada. Entenda com quem que você se relaciona, o que você está ingerindo. Aquele que você está se alimentando, se fortalecendo, como bom ou como péssimo crente. Então não vos embriaguei com vinho para não criar contenda, mas enchei-vos do Espírito, é o conselho apostólico. Volte para cá e entenda isso, que os discípulos que a voz sua chegou. Então quando chega a mim fez essa transformação, essa mudança, não era uma tarefa fácil dizer. O grupo Logos, quando ele canta, e acho bonito quando ele diz, o Evangelho mostra ao homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, e o arranque de onde está, e o justifique, e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, e não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberana e graça me escolheu. Entenda isso. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Ou seja, a realidade é que não vai haver uma mudança transformadora se você não clamar perfeitamente aos pés de Cristo. E essa missão é muito árdua para aqueles que, na verdade, imaginam gostar de missão, mas quando encara as responsabilidades, o trajeto, ele vai ver a responsabilidade e o compromisso que lhe é devido. E é muito interessante que acontecesse assim. Eu gosto muito disso aqui, quando eu estava digitando, colando também, matéria que a gente pega e cola, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Já em Lucas, olha, visto que muito tem empreendido fazer a narração ordenada dos fatos entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram, ou foram testemunhas oculares do ministério da palavra, também em mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo. Pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheça a plenitude e a verdade das coisas que for-te instruído. Mas Lucas aqui apresenta como se fosse um investigador. Eu vou falar desse jeito, eu quero conjecturar dessa forma, que Lucas tenha saído exatamente em busca para poder tomar conhecimento de tudo aquilo que o seu senhor lá, o excelentíssimo senhor Teófilo, ele tinha recebido, a maneira como ele foi instruído. E ele fez um levantamento muito específico, ele como doutor e na sua especialidade, é uma coisa que eu quero até ressaltar isso aqui, faltar aqui no quesito órgãos. Todos nós temos os órgãos dentro do nosso corpo, assim todos estamos dentro de um corpo que é de Cristo, e cada um tem a sua funcionalidade. Está escrito ainda na versão de Paulo, no capítulo 4 da carta que ele fala em Efésios, no capítulo verso 10 até o verso 16, você vai ficar muito preenchido com esse comentário que Paulo faz. E ele diz que somos muitos membros, mas agimos cada um de maneira diferente. Você pode não gostar da minha maneira de ser, isso é natural, assim como você talvez possa não gostar da sua orelha, você possa não gostar, não me aceitar da minha maneira de ser, como você não gosta do seu nariz grande, seu nariz comprido, seus olhos esbuguelados. De repente você pode não gostar de mim, porque em alguma parte de você tem alguma coisa que você também não gosta, e você também tem que aceitar, porque faz parte do seu corpo.
E você aprende, acaba convivendo com isso. Então, momentos de um, momentos de outro, você acaba lembrando de uma situação que você tem um braço que é mais curto do que o outro, deficiências que são existentes, que não tem como mudar, não tem como mudar. Quem tentou mudar ficaram deficientes mais ainda. E de repente você também tem costumes, tem maus hábitos, e você vai depender de ver que você está funcionando com esse órgão que está em seu corpo com deficiência. Não como eu tive uma deficiência na minha face por causa de um AVC, e isso me constrange muito, isso me deixa muito traumatizado, mas eu tenho que conviver com isso até que veja o momento certo e que o Senhor, meu Deus, venha de forma a agir e usar de misericórdia e devolver a minha face como era. Não era tão desagradável, não, mas dava para poder sorrir em redes nacionais, falar em televisão, falar em jornais. Será que eu fiz isso tudo? Eu não sei. Eu não sei, mas eu já andei por muitos lugares que até os caminhos eu nem lembro mais, né? Mas vamos voltar para o conteúdo. Então, é muito bom entender isso, que na especialidade de Lucas, ele como doutor e mestre no conhecimento, ele usa a sua terminologia do texto para falar de maneira da cultura, entendimento e maturidade que ele tem. E isso vai acontecer comigo, com você, dentro daquilo que nós temos como cultura, como marco, de poder agir e falar da forma como na verdade tem. Nós estudamos a mesma fala. Então tem coisa, já a deficiência de visão, a deficiência de pronunciar, porque as pessoas entendem que o que uma deficiência, vou até usar isso como método aqui na lição, do nosso comentário concernente a missão. Então, um corpo deficiente, ele trabalha sempre com uma deficiência. A leitura, a fingir as minhas vistas, a minha boca, os nervos. Então, pronúncias de certas falas, elas complicam na minha verbalização, e isso tudo gera um desconforto, isso gera vontade até de não querer continuar lendo, porque você se vê como impossibilitado de tal coisa, mas aquela coisa que dentro de você move como responsabilidade, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e você acaba tendo que fazer. Mas você que está do outro lado, talvez a sua perfeição ou a imperfeição nunca vai ser igual com a minha. Então não vamos procurar se parelhar um com o outro. Vamos entender que somos membros do corpo de Cristo. E ele fez essa procura. É a única maneira que você encontra de Lucas se manifestando nos evangelhos é quando ele faz essa revelação material linda. Talvez se ele continuasse no anonimato, não sei em que parte, e é tão interessante que ele só aparece nas escrituras dessa forma. Ele aparece trazendo esse relato, quando ele escreve o seu livro, e ele usa com base nesse livro de Atos de Lucas, e Atos que ele escreve, onde ele recebe, ele fala tudo isso. É uma coisa incrível de se entender. Então vamos e venhamos no capítulo de Mateus, no versículo de número 28, verso de 18 ao 20, ele diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Você percebe isso? Jesus, ele faz com que isso aconteça aqui. Todas as nações, ensinando-os a guardar. Então a gente vem guardando na esperança de usar a qualquer instante, e estar apto a qualquer momento. E isso é interessante. E é assim que nós conseguimos viver e sobreviver no ponto estratégico da palavra de Deus. Então o que eu quero dizer? Missão.
Missão é isso. Missão é você estar livre. Se você conhece Jesus, você vai atender às suas missões. Se você não conhece Jesus, você não vai atender nada. Se você tem chamada, você vai encarar sol, chuva e tempestade. Se você não tem chamada, não vai encarar nada. E assim nós vamos continuar. Mas fica aí, essa é só a primeira parte. Voltamos por algumas oportunidades precisas.